Alô, alô! Fala, meus amigos! Gabaritando! Estamos aí começando mais uma edição do Jornal Gabaritando. Estamos na edição número 3, se não me engano, né? Começamos em setembro, estamos aí agora no mês de outubro. Estou gravando no final do mês, né? Gravando no dia 29 de outubro, hoje é dia 29, conferindo aqui. E eu gravando no final do mês de propósito, porque quanto, né, mais ao final do mês, mais assuntos eu posso tratar, fazendo de fato um balanço do que mais aconteceu nesse mês de outubro de 2025. E, inclusive, eu estou gravando no day after, né, do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, da barbárie, né, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, dos incontáveis mortos, né, dessa tragédia chamada política pública fluminense e política pública brasileira. Queria começar falando disso. Evidentemente, não havia necessidade de fazer slides sobre isso, porque o que eu estaria fazendo aqui é colocar imagens dantescas que a gente não precisa ver. E eu queria só fazer um comentário, né, em forma de informação, mas também de comentário. Eu acho que é muito evidente que o Brasil tem uma necessidade de combater os grupos organizados, o crime organizado no Brasil, né? Evidentemente que esse é um tema, inclusive, de provas de redação, provas de concurso público, que é justamente o avanço, a sofisticação do Comando Vermelho, do Primeiro Comando da Capital, né, tendo esses dois grupos aí como os principais do Brasil e outros tantos espalhados pelo Brasil inteiro, que é uma realidade. Fica a dica do guerrasdobrasil.doc, episódio 5, que você encontra no YouTube. Coloca lá, digita lá, brasil.doc, quinto episódio. Vai entender basicamente ali como é que foi a formação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, com especialistas no assunto, especialmente o Bruno Paes Manso, que é um cara que eu tenho, assim, né, maior respeito, escreve grandes livros sobre o tema. República das Milícias, por exemplo, é um dos melhores livros que ele escreveu. A Fé e o Fuzil, também um ótimo livro, todos aqui atrás de mim, por acaso. Mas a questão como carioca, como brasileiro, a gente se sente um pouco envergonhado, né, de ter uma política pública para a segurança que é totalmente desorganizada, desordenada, interessada, né, porque isso não é uma atitude desinteressada. Esse tipo de ação, onde a gente tem agora um sem número de mortes, porque não há ainda uma contagem oficial, apesar dos números no início falarem em 64 mortos, outros tantos estão aparecendo, né? Então, é uma barbárie o que aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro. Isso mostra a total falência do Estado brasileiro como um todo, e especialmente do Estado fluminense, do Estado do Rio de Janeiro. Sucessivos governadores, muitos deles ligados, inclusive, ao crime organizado, a gente sabe disso. As instituições públicas corruptas, o Estado corrupto, agentes estatais corruptos, e o que a gente vê é uma política de combate, né, à favela, né, que tem criminosos, mas tem pessoas também que são trabalhadoras e que certamente, mesmo aqueles que são criminosos, não são protagonistas dessa questão que o Brasil enfrenta. A arma não é feita no morro, a droga não é feita no morro, elas entram pelas nossas fronteiras, a cocaína, a maconha, as armas pesadas. A gente sabe das relações entre a polícia e o crime organizado, né, o poder paralelo. A gente sabe da infiltração do crime organizado nos todos os poderes da República. Vimos agora recentemente um deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, certamente no Congresso Nacional, no Judiciário, né, e em todos os poderes, né, no Executivo estadual, os estaduais. Então, a política de matança de favelados, né, de pobres, pretos, periféricos, criminosos ou não, ela atende ao interesse maior, né, de perpetuação desse estado repito a palavra, de barbárie, de selvageria que a gente vive. Porque enquanto não discutirmos a questão das drogas, né, a questão das estruturas sociais desse país, envolvendo desde a educação, a saúde, o acesso ao lazer, a formas de escapar
da criminalidade, a gente vai estar enxugando gelo e enaltecendo o banho de sangue. Com um certo tom de sadismo e de ignorância. Gravei até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, rapidamente, foi 1 minuto e meio, 2 minutos de fala, em que basicamente falei sobre desse tom sádico que você vê no seu entorno, né? No meu grupo de WhatsApp, em que as imagens são postadas de pessoas mortas, da vibração dessas pessoas. Moro numa região aqui, para quem não é do Rio de Janeiro, que hoje é chamada de Sudoeste, e que é basicamente a Barra da Tijuca, Barra Olímpica, Jacarepaguá, eu moro por aqui. E aqui é uma região que é polo, né, de pessoas conservadoras, reacionárias, que pensam a segurança pública como a única forma de se resolver matando, e matando não se resolve nada. O que adianta matar, que sejam todos eles criminosos, 100 e tantos criminosos, se no dia seguinte outros tantos vão aparecer, a reação vai acontecer, e não há nada de inteligente nisso, e eu acredito que, inclusive, isso não é intencional. Eu não acredito que seja uma ação estapafúrdia, mal pensada. Eu acho que ela é maquiavélica, é pior, né? Enfim, então assim, fica aqui essa fala inicial, porque como carioca, tendo lugar de fala, e como brasileiro, todos nós, né? Eu acho que a gente conhece bem a realidade. Quem viu Tropa de Elite sabe o que eu tô falando. Tropa de Elite eu acho que é um filme, quase que um documentário sobre a nossa realidade. Pena também dos bons policiais, dos bons agentes públicos que sofrem com isso. Inclusive nessa operação morreu um que tinha acabado de entrar na Polícia Civil, né? Então, o que nos leva a crer que inclusive é uma pessoa que não estava ainda contaminada, e como tantos outros não estão contaminados pela corrupção, mas que entra na estatística de um estado que mais mata bandidos e que mais morrem policiais. E aí é uma coisa cruel, onde um sistema sofisticado vê pobre matando pobre, né? Num modo contínuo. E que interessa a quem? A quantidade de fuzis apreendidos talvez tenha sido muito menor do que em outras operações, como, por exemplo, na prisão dos assassinos da Marielle Franco, para dar um exemplo. Ligado aos poderes da República. É isso? Ligado a um deputado estadual, ligado a um deputado federal, ligado ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro, os assassinos da Marielle. Então, a gente vive uma situação caótica, né, galera? Então, assim, eu não quero me avançar muito nisso, já levei bons minutos falando do tema, mas eu acho importantíssimo essa fala, né, para o mês de outubro, que entrou de uma forma muito triste na história do Rio de Janeiro. Vamos para temas internacionais, né? Porque em temas nacionais também tivemos a despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Né? O Luiz Roberto Barroso se aposentou precocemente, né? Eu digo isso antes da idade limite, que é os 70 anos, né? E que o Luiz Roberto Barroso abre uma vaga para o novo ministro supremo que cabe ao presidente da República escolher. O presidente Lula deve escolher Jorge Messias, que é o ministro do TCU, né? AGU, né? Da AGU, e que deve assumir o cargo, porque isso é uma decisão que cabe ao Lula, e ele deve escolher o Messias, né? Jorge Messias, e o Supremo agora está com 10 ministros nesse exato momento, e que julgou, né, o caso do golpe de Estado no Brasil, encabeçado pelo Bolsonaro e pela sua trupe, e que teve a polêmica da opinião contrária do Luiz Fux, né, com relação não só à dosimetria da pena, mas em relação à própria condenação dos réus na turma que votou o caso do golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado e outros crimes correlatos que ocorreram recentemente no Brasil. Beleza? Então, enfim, nos diz o Supremo Tribunal Federal. Então vamos para temas internacionais, porque esse nosso mês de outubro foi um mês, né, com vários episódios interessantes para serem debatidos. Vou mostrar aqui, ó, mês de outubro. Faltou o logotipo aí do Gabaritano. Peço perdão à equipe técnica
mas houve aqui um esquecimento de colocar o nosso bordão, né? O nosso bordão, não, o nosso logo. Nós estamos falando gabaritando naturalmente esse curso maravilhoso, onde você tem curso de redação fantástico, repertório e tudo mais. O presidente da França é preso, né? Ex-presidente Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, eu queria comentar o seguinte: Sarkozy é o primeiro presidente da Europa pós-Segunda Guerra Mundial que vai encarar a cana, vai encarar a prisão fechada, cela de 7 metros, e na única prisão que existe em Paris. Nicolas Sarkozy, ele foi preso por conta desse episódio aqui, né? Ele foi condenado à prisão em um escândalo de corrupção que abalou as estruturas políticas da França. A sentença marca um momento histórico, tornando o primeiro presidente francês da Quinta República a cumprir pena de regime fechado. Quais são as acusações? Suborno de magistrados, tráfico de influência, na tentativa de obter informações privilegiadas sobre os processos judiciais e também, deixa eu cortar aqui para mim, o fato do Sarkozy ter se relacionado com o ex-ditador da Líbia, já falecido Muammar Gaddafi, que lhe deu verbas, dinheiro não declarado para a sua campanha de reeleição. Sarkozy foi presidente da França, né, durante, né, 2 mandatos, né? Agora não lembro agora, eu fiquei na dúvida, mas enfim, de qualquer maneira, na campanha presidencial dele, ele recebeu dinheiro. Ele já estava todo enrolado, né, por conta de ter ludibriado também a herdeira, né, dos maiores fortunas da França, que já estava senil, em doar dinheiro para a campanha dele. E agora, então, ele vai encarar a prisão, né, naquele país. Não é prisão domiciliar, né, é prisão mesmo. No único presídio que tem em Paris, né? Isso é uma curiosidade. Tem um único presídio em Paris. Vou tentar depois descobrir o nome aqui ao longo da nossa aula. Enfim, vou falar agora do Museu do Louvre, também, que é outro episódio interessante. Vamos lá. Depois eu acho o nome da prisão aqui. Passar aqui a imagem, gente. Vamos lá. Cadê? Qual é a próxima? Furto audacioso e no Museu do Louvre, né? Um dos maiores museus do mundo, né? O mais visitado, né? O museu mais visitado do mundo, o Museu do Louvre, em Paris. Obras de valor inestimável foram roubadas, né? Uma operação altamente sofisticada. Investigação internacional Interpol está sendo feita. Prenderam 2 suspeitos, né? Atualizando aí vossos conhecimentos. Recentemente foram presos 2 suspeitos desse episódio do furto de Paris, do Louvre, né? E inclusive um deles já estava no aeroporto Charles de Gaulle fugindo, né? E esses suspeitos, as joias não foram recuperadas, né? Isso ainda não aconteceu. Há um valor estimado, né? A gente fala de inestimável, né? Mas há uma estimativa de 550 milhões de reais. Uma coroa, inclusive, foi abandonada no meio do caminho, né? Isso é uma coisa, né, impressionante. E assim, eu queria só comentar o seguinte: segurança reforçada e tal. Eu queria só comentar o seguinte: duas coisas. Uma é como é que se deu o episódio, né? À luz do dia, logo que abriu o museu pela manhã, há indícios de que funcionários do Louvre estão envolvidos no furto. Montaram lá uma operação como se fossem trabalhadores, né, que pararam lá naquela avenida ali principal, ali próximo ao Louvre, e fizeram, né, uma coisa bem às claras, né? Então, e aí tem uma coisa que eu acho interessante, né? Uma é a própria invisibilidade de determinados trabalhadores, né? Você vê um trabalhador de uma obra dessa e tal, é parte da paisagem, né? Você não vai desconfiar, né? Aquilo está acontecendo, às vezes não está nem vindo, né? Eu não acho até que seja só uma questão de invisibilidade social, de profissões que a gente não enxerga, como lixeiro, né? Que a gente tem muitos estudos sobre isso. É claro que ele também fazia parte de um cenário que parece um trabalhador, né? Que tá ali fazendo e tal. Mas as pessoas não veem, né? É uma coisa que chamou a atenção. E a outra que foi até um comentário de um amigo professor que eu não tinha me ligado. Como a França, né, no seu cinema, também gosta de reproduzir furtos cinematográficos, né? E isso acabou se repetindo na vida real. E como os Estados Unidos, por exemplo, fazem em relação à destruição, né? Marciano destruindo os Estados Unidos, Godzilla destruindo a Golden Gate, até aconteceu o 11 de setembro, né? Eu lembro que na época do 11 de setembro falou-se muito disso. Como o Hollywood, né, reproduz filmes de destruição do próprio país, né? Não estou dizendo que nada atrás, não sou místico, nada disso, mas é uma pena coincidência. Mas o que eu queria comentar é que, até esqueci o que eu ia falar sobre a questão aqui do furto, enfim, me escapou agora, negócio do filme e tal, enfim. Mas esse caso aí do Louvre chamou... lembrei. É interessante, isso é questão de Enem.
Eu acho uma bela questão de concurso público também. A gente já cobrou muito isso. Como muitos dos bens culturais que foram furtados ao longo da história, Napoleão Bonaparte saqueou o Egito, né? Nós temos lá em museus europeus bens culturais brasileiros, né, dos povos indígenas, como por exemplo o manto tupinambá, que estava na Dinamarca e foi devolvido ao Brasil recentemente, foi questão da prova da UERJ, que para eles é o quê? Né? Para eles o manto tupinambá, uma múmia do Egito, né, um objeto qualquer arqueológico do Egito Antigo, é um sinal de conquista, né? É até mesmo um material de exotismo, né? Mostrando o que é diferente, o que é estranho aos olhos europeus. E para a gente é parte da nossa cultura, é parte da nossa identidade. Ela tem um significado ancestral, tem um significado muito mais próprio, mas muitas vezes estão nesses museus. E muitas vezes o argumento dos países centrais, né? Eu estou incluindo os Estados Unidos e também os países da Europa, é que nós não sabemos cuidar dos nossos bens. E muitas vezes tem razão, né? O Museu Nacional pegou fogo, né? Uma coisa horrível. Mas a gente também vê episódios de assalto ao Louvre, né? Como vimos a outros grandes assaltos, né? Lembrando, inclusive, assalto quer dizer furto, né? Mas é como nós temos ainda outra questão aí, um desdobramento, de como existe um mercado paralelo das obras de arte. Isso não haveria um furto desse se não houvesse quem comprasse, né? Quem furtou não vai ficar. Então existe um mercado paralelo, né? Certamente bilionários, né? Aristocratas, né? Oligarcas, e vão comprar esses objetos, se conseguirem comprar, né? Então realmente foi chamativo, né? E acho que há vários debates aí que poderiam ser feitos na própria redação, essa questão da segurança dos bens que estão nesses países daí e como eles questionam a gente. Pô, não, a gente fica aqui com o manto tupinambá porque aí vocês não sabem cuidar, né? Enfim. Às vezes não sabemos cuidar mesmo, mas muitas vezes também eles não sabem. Então não vem com essa desculpa que é colonialista, é eurocêntrica e é preconceituosa. Dito isso, hoje estou atacado, hein? Vamos aqui pro próximo tema. Vamos ver o que parece aqui. Aí as joias, né? As obras furtadas, né? Enfim, viu algumas do Napoleão Bonaparte. Isso aí é interessantíssimo. Isso aí é muito interessante. Revoluções ou revoltas, geração Z. Geração Z nas ruas. Gente, isso aí, porra, sensacional. Geração Z é que nasceu entre 1995 e 2010, tá? 95 e 2010. E essa geração Z, ela é aquela que está completamente conectada, né? Aquela que está nos meios das redes sociais, está na internet. E é uma geração que está se insurgindo e usando as redes para propagandear as suas razões, as suas revoltas, que são inúmeras, que são diversas. Tivemos episódios de Madagascar, tivemos do Quênia, tivemos da Indonésia, tivemos do Nepal, que eu já falei na última edição, né, os Nepal Boys, né? Então, assim, nós tivemos vários episódios em que, por motivos diversos, como eu disse, corrupção, a segurança pública, em Lima, no Peru, né, em Lima, no Peru, houve a queda da presidente Dina Boluarte, e aí mais um presidente assume o Peru. Não lembro agora a estatística, mas assim, nos últimos 7 anos, 5 presidentes, coisa do gênero, né? Um atrás do outro, né? O nosso país vizinho tem um nível de institucionalidade muito frágil, né? Os presidentes sofrem golpes do próprio parlamento o tempo todo, e a questão da insegurança nas ruas levou a população mais jovem, né, a protestar, e isso tem acontecido em vários lugares. Então, assim, como a gente viu em 2011 a Primavera Árabe, que acabou sendo conhecido nos livros de história dessa forma, povos árabes saindo nas ruas para derrubar seus governos, na Tunísia, na Líbia, no Egito, no Iêmen. Agora a gente vê, na guerra civil na Síria, agora a gente vê, por exemplo, em vários outros países, um outro grupo específico, que são jovens, e que usam as redes sociais para divulgar, né, imagens e, de certa forma, também mobilizar novos jovens para protestarem, né? Então, interessante episódio aí, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela para mim, vocês estão vendo bem, né? Ó, Madagascar, ao Nepal, passando pelo Peru, Quênia, Filipinas, outros mais países também, né? Unidos pelas redes sociais, mas divididos por contextos locais distintos, né? Compartilham frustrações comuns, desemprego crescente, corrupção sistêmica, crise climática, sensação de exclusão dos processos decisórios, né? Então, assim, são diversos motivos, né? Não há um motivo só,
mas o que é comum é a faixa etária e também a ideia de uma organização descentralizada, sem uma liderança específica, uso de hashtags, né, transmissões ao vivo, onde essas vozes são amplificadas, evidentemente, pela questão da internet, das redes sociais, do TikTok, né, e outros instrumentos mais. Não é à toa, governos ditatoriais tentam ao máximo proibir o acesso a essas redes sociais, justamente no propósito de serem autoritários, né, de serem déspotas, é o arbítrio desses governos, né? Não é questão de regulamentação de rede social, nada a ver com isso. É, na verdade, tirar do ar mesmo para não dar voz a essa geração que está tomando as ruas. Beleza? Deixa eu mostrar aqui outra imagem agora, já passando. Aí, Revolução da Geração Z, né? Então, Madagascar, protestos contra a pobreza extrema, má gestão de recursos. Peru, manifestações exigem reformas constitucionais, fim da corrupção endêmica. Nepal, né, críticas a ações climáticas urgentes, também a corrupção, principalmente. Quênia, as mídias digitais lideram campanhas contra tributação excessiva. Filipinas, a favor da liberdade de expressão, pelos direitos humanos, contra um governo autoritário. Então, motivos não faltam em diversos campos. Aí no Peru, especialmente, aconteceu a queda da presidente Dina Boluarte, né? Eu falei Lina, perdão, né? Dina Boluarte. Falei Dina mesmo, né? E agora quem assumiu foi esse José Ri, que é o novo presidente peruano, era presidente do Congresso, assume o poder lá. E é um país assim completamente instável, né? Se pegar a lista dos últimos presidentes do Peru, né, é longuíssima, né? Eu tinha essa lista na cabeça, porque eu sou bom de memória, mas o Peru não dá conta, né? Porque realmente é muito frágil, né? Então, assim, é um atrás do outro governando aquele país. Né? Até tem aqui a listinha, né, dos presidentes peruanos. Deixa eu ler aqui. Olha só para você ter uma noção de como é que é um atrás do outro. Nós vemos aqui em pouquíssimo tempo. Olha só, galera. Eu nas minhas aulas, né, eu sempre guardei esses presidentes todos, né, porque eu falei, eu tenho a memória de elefante, né? Mas assim, realmente não dá para guardar, não. Eu lembro que de 85 a 90 foi o Alan Garcia, que é até um presidente que cometeu suicídio recentemente, que ele voltou a ser presidente, em 90. Em 90 a 2000 foi o Fujimori, foram 10 anos de Peru, de presidente, que era um ditador, né? Alberto Fujimori foi um ditador, já morreu também, morreu recentemente. Se não me engano, morreu em 2025, foi o ditador peruano, selvagem, né? O cara, né, matou gente à beça. Aí, vamos lá, 2000 a 2001 foi o Valentim Paniagua Corazal. Aí, Alejandro Toledo foi o que mais ficou, 2001 a 2006. Alan Garcia volta ao poder em 2006 2011, vai ser preso por corrupção, envolvendo o esquema da Odebrecht, que tem presença forte no Peru. Ele diz aos policiais que vai pegar a documentação, isso não é da prisão, e comete suicídio no segundo andar da casa. Assume Ollanta Humala, de 11 a 16. Depois o Pedro Pablo Kuczynski, né, conhecido como PPK, 2016 a 18. Martim Vizcarra, de 18 a 20. Manuel Merino, de 10 de novembro a 15 de novembro de 2020. Depois Francisco Sagasti, de 20 a 21. Olha só, Pedro Castilho, de 21 a 22. Dina Boluarte, 22 a 25. E agora, José Reri, que é o atual presidente desde o dia 10 de outubro, quando o Congresso derrubou a Dina Boluarte. Então, assim, é um país que tem um nível de institucionalidade muito frágil, o que repete um pouco a história da América Latina, infelizmente, em que, né, golpes de Estado e golpes inclusive legais, né, golpes institucionais via Congresso acontecem o tempo todo. Beleza? Vamos partir aqui de assunto. O jornal fica longo. No Kings! No Kings! Protestos nos Estados Unidos contra Donald J. Trump. Galera, basicamente, principais reivindicações, né? Defesa das instituições democráticas, proteção da liberdade de imprensa, respeito ao checks and balance, vou falar sobre isso, transparência governamental. E o lema, nenhum homem está acima da lei, nenhum presidente pode ser rei. Galera, o que aconteceu nos Estados Unidos é uma coisa gravíssima. Mas assim, gravíssima, gravíssima. Eu não sei se já falei em setembro ou agosto, mas eu vou ficar falando isso o ano inteiro, porque é uma ameaça constante naquele país. Um país acostumado a golpes de Estado nos outros, né? Estados Unidos. Mas que lá, o nível de institucionalidade, de freios e contrapesos, que são esses checks and balances, é louvável. Um país que desde 1787, quando tornou-se, independência anterior, 1736, Constituição desde 1787, século XVIII, nunca houve um golpe de Estado. Nunca houve um golpe de Estado.
mataram o presidente, né? Isso é verdade, né? McKinley, né? Kennedy, Lincoln, né? Abraham Lincoln. Teve um outro mais também que morreu, não lembro agora quem foi, fugiu agora a memória, foi no século XIX. Mas um país que nunca houve golpe de Estado, né? Um país que nunca houve uma subversão da ordem institucional nesse nível. Mas que agora talvez encontre o seu maior desafio desde a sua fundação, que coloca em xeque o que a gente chama de freios e contrapesos, checks and balances, que é justamente a ideia de que um poder, quando exagera, o outro freia esse poder e isso cria um equilíbrio. Trump vem desafiando decisões judiciais, ele vem mandando a guarda para os estados, rompendo com o pacto federativo daquele país, e vem outras decisões até menores, menores e grandes também, né? De você ampliar a área dentro da Casa Branca, demolir não sei o quê. E eu diria que uma outra gravíssima, que ele vai falando agora abertamente, de ter um terceiro mandato. Isso é muito doido. Nos Estados Unidos ele não pode disputar mais a eleição. O Trump foi eleito numa primeira eleição, não é isso? Aí perdeu a reeleição pro Joe Biden. Podia disputar mais uma, tanto é que disputou, porque nos Estados Unidos você pode ser presidente 2 vezes, não necessariamente seguido, porque se você perder aquela reeleição você pode voltar a disputar, foi o caso. Eleito de novo, mas agora ele queimou o segundo cartucho. E queimado o segundo cartucho, terminado esse mandato, ele não pode ser mais nada. Ele vai fazer palestra, vai circular pelo mundo, vai fazer o que ele quiser, vai passear, vai jogar golfe, vai para Mar-a-Lago, lá na casa dele em Miami, mas não pode ser candidato. Mas agora está falando abertamente. Fala abertamente em ser candidato por um terceiro mandato. Até falou-se de uma estratégia que ele poderia ser candidato a vice, né, do Marco Rubio ou do J.D. Vance, né? Mas ele mesmo já falou que não quer ser vice, quer ser presidente mesmo. E ser vice de uma figura dessa, como Rubio ou Vance, seria evidentemente um estilo de autocracia, porque é você subverter as regras e governar, como por exemplo Putin fez isso entre 2008 e 2012, ao colocar no poder um ventríloco, né, o Dmitry Medvedev. Então assim, de qualquer forma, é um cara que está colocando em total em xeque, né, as instituições tão estáveis, né, de um país que, goste ou não, serve de modelo como democracia interna, né? Tem suas falhas grotescas com relação... Eu estou falando do sistema eleitoral mesmo, né? Voto tinha depois, urna, né, que é uma frauda, uma coisa absurda, né? Tem umas coisas assim malucas, mas que tem uma democracia que é sólida, né, de alguma forma, né? Esses problemas graves de violência policial, né, de racismo, inclusive muito bom documentário, A Vizinha Perfeita. Vale a pena assistir. Netflix, A Vizinha Perfeita, ultra indicado, crítica falou super bem, vi o documentário, maravilhoso, mas é um documentário forte, triste, mas muito real, né? Claro, até porque são imagens todas de câmeras de policiais, né? Aquelas body cam, não sei o quê. Muito bom filme, vale a pena assistir A Vizinha Perfeita. Tá? Então, Trump sempre no nosso debate aqui, que se encontrou com Lula, né? É bom lembrar, né? O outro episódio que envolve Brasil e Estados Unidos foi o encontro do Lula com o Trump, lá na Malásia, né? Tá tendo um encontro da ASEAN, ou Asian, que é o encontro dos países do Sudeste Asiático. O Lula foi convidado, na Indonésia antes, foi até recebido pelo presidente indonésio por seu aniversário de 80 anos, cantaram parabéns pro Lula. E a contragosto do grupo bolsonarista, incluindo aí o Paulo Figueiredo e o filho do Bolsonaro, o Trump se encontra com o Lula e já tinha se encontrado na Assembleia Geral da ONU e parece que se gostaram, né? O Trump disse que rolou uma química, já o Lula disse que rolou uma petroquímica. O fato é que a foto do encontro dos dois é sensacional, né? Porque até a postura física, né? A postura corporal, né, do Lula, sentado no sofá meio esparramado, né? O Trump sentado no canto, assim, na beirinha da cadeira, sem encostar no encosto, né? Isso fala alto, né? Parece um Trump não tão à vontade quanto um Lula, né? Uma postura, gosta ou não do Lula, também usando a mesma frase que eu usei há pouco, gosta ou não do Lula, né? É uma imagem que chama atenção, né? Bom, vamos lá. Mais um assunto aqui pela frente, o que vem?
Aí o No Kings, né? No Kings. Japão, pela primeira vez, tem uma mulher no comando. Sanai Takaishi, né? Sanai Takaishi, não sei se pronuncia assim exatamente, num país absolutamente machista, patriarcal, eu diria misógino, né? Um país que também tem um documentário sensacional, que é o que eu estou falando as coisas aqui, vou me lembrando na hora, sensacional, sobre a violência contra as mulheres no Japão, a partir do depoimento de uma jornalista que foi estuprada pelo seu chefe, né? Ela foi dopada, ela foi embebedada, né? E aí tem imagens do hotel, do chefe carregando ela quase desmaiada, quase não, desmaiada. Ela é estuprada e ela tenta recorrer às autoridades do país e ninguém dá voz a ela, até que a coisa vai ganhando um nível, ela não para, ela vai sendo achincalhada, chamando de tudo que é nome, né? A vítima vira culpada. Esse documentário disputou o Oscar. Ele não ganhou, porque ganhou o Oscar da Palestina, né? Sobre a Palestina, o Sem Chão. O nome desse documentário eu esqueci, mas bota aí, documentário Japão, mulher violentada, né? Você vai achar logo, e é um documentário fortíssimo também. E é um país, voltando à vaca fria, que trata as mulheres de uma forma bem ruim, né? E eleger uma mulher para governá-los pela primeira vez é algo que é espantoso. A imagem no parlamento, quando ela é escolhida, chama atenção, são só homens do parlamento que viram para ela, né? Todo mundo escolhe a mulher, então viram para ela, começa a bater palma, ela faz aqueles cumprimentos, né? Bem japoneses. Só que assim, agora vamos para o outro lado da moeda, né? Ultra conservadora, tem como fã a Dama de Ferro, né? A Margaret Thatcher, era baterista de banda de heavy metal e motoqueira no passado, mas hoje é uma reacionária, né? Contra a imigração, né? Xenófoba, tem um discurso bem azedo mesmo, mas assim, fica de qualquer forma, né? A notícia histórica de ser uma mulher no comando pela primeira vez, mas infelizmente uma postura que a gente não gostaria de ver como político nenhum, né? Homem ou mulher, mas enfim, fica a notícia aí da Sanai, né? Takaishi. Certamente a pronúncia não deve ser essa, mas enfim, esse é o que menos importa nesse momento. Encontro histórico entre Charles III e Papa Leão XIV. Isso foi demais, galera. Tá aí, eu não consegui a imagem deles rezando juntos, né? Eu só consegui essa imagem aí. Mas a história é o seguinte. Essa história é legal. Essa aí foi o seguinte. O Leão XIV é o Papa escolhido, e que eu acho que, assim, em termos de prova, né? Eu até tenho falado pra galera que vai fazer concurso e tal, que se cair alguma questão sobre o Papa e tal, é muito, muito bom lembrar que o nome 14 é uma referência ao Leão XIII. E que é o Leão XIII que lutou pelos trabalhadores, né? Lançou a doutrina social da igreja no século XIX, contra a exploração dos trabalhadores na Revolução Industrial, acusando, né? Denunciando a condição insalubre, né? O trabalho de longas jornadas, o trabalho da mulher, do menor de idade, né? O trabalho infantil. E o 14, ele assume esse título justamente para fazer referência ao 13, claro, né? Denunciar a questão do trabalho atual, né? Como a inteligência artificial pode mudar o mundo do trabalho, o mercado do trabalho, a precarização do emprego como um todo, a tecnologia que não ajuda, só atrapalha muitas vezes. Mas o que eu queria comentar nessa notícia é que, eu não sei se você sabe, mas o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. Lá no século XVI, nós tivemos o Ato de Supremacia. 1534, no meio do contexto das reformas, ou seja, o surgimento das igrejas protestantes, nasce a igreja luterana, nasce a igreja calvinista, e também a Inglaterra tem a sua própria igreja, ao romper com a igreja católica, criando a igreja anglicana. E nunca tinha acontecido isso, né, de um monarca britânico encontrar-se com o Papa no Vaticano e rezarem juntos. Então não é que a igreja anglicana vai deixar de existir, mas de qualquer forma é um momento histórico, né? Quem gosta de história como eu, que sou de história, né, achou muito interessante aquela cena dos dois rezando no Vaticano. E o ponto em contato entre eles muito também é a questão do meio ambiente, né? O Charles III é um militante desde a época que era o príncipe, né, da Inglaterra, né, esperando a Rainha Elizabeth, né, deixar o trono e infelizmente também deixar a vida. E aí ele acaba, né, agora se aproximando do Papa, né, e assuntos comuns, aí, especialmente questão ambiental. Acho que é mais a questão emblemática da Igreja Anglicana e da Igreja Católica se encontrando ali. E até hoje o grande cisma que existe no mundo da cristandade
é a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, onde em 1054, século XI, essas duas igrejas romperam. A Igreja Católica era uma só, mas cindiu, e aí nasceu a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica ficou do outro lado. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Essas duas, sim, não se entendem até hoje, apesar do Papa anterior, Francisco, ter tentado, de todo jeito, né, um encontro. O encontro houve, né, com o patriarca da Igreja Ortodoxa, o patriarca Kirill, mas um encontro real, né, talvez uma fusão das duas igrejas novamente, coisa que não vai acontecer nunca. Duvido que isso aconteça. Os ritos são outros, os dogmas são diferentes. Dificilmente a Igreja Ortodoxa e Católica voltarão a ser uma igreja só. Voltarão a ser uma igreja só, como já foram, né? Como já houve na história. E por último, a ONU completa 80 anos. Palmas, vamos soprar as velhinhas para a ONU. A ONU, 80 anos, questões de prova, né? 193 países, 8 décadas promovendo paz, segurança e cooperação internacional e também promovendo nada também. 15 agências especializadas. A ONU ela é criada em 45, né? E em outubro de 45, estamos agora em outubro de 2025, 80 anos da Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York, e uma ONU que tem uma estrutura muito mal organizada, né? Muito mal feita, especialmente quando a gente fala do Conselho de Segurança da ONU, que é um conselho que tem 15 países membros, mas que 5 são os permanentes, que têm o poder do veto. E aí eu estou falando dos Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, que muitas vezes imobiliza as ações da ONU. Né? Você quer fazer um cessar-fogo na Palestina, como agora foi assinado, outra notícia, né? E a ONU muitas vezes não consegue ser um ator ativo nessas questões, porque há vetos ou da Rússia ou dos Estados Unidos, que são os campeões de veto. Existe uma campanha de democratização do Conselho de Segurança da ONU através do G4, que é a Alemanha, Brasil, Índia e Japão, que tentam ampliar o Conselho de Segurança, mas ainda continua nessa estrutura arcaica, né, e que na sua última Assembleia teve como grande novidade vários países terem reconhecido a Palestina como um Estado soberano. Né? Isso sim foi uma notícia interessante, mas a ONU precisa de muitas reformas para realmente dar conta dos inúmeros conflitos mundiais, seja entre estados, né, simétricos, seja entre estados e grupos terroristas, ou mesmo questões de imigrantes legais, que sofrem em vários países, como os Estados Unidos, ou os refugiados da fome, da pobreza e das guerras na África ou da Ásia, que morrem no Mediterrâneo, ou a questão dos curdos, ou a questão dos palestinos, enfim, diversas questões que a ONU não consegue resolver. Beleza? Deixa eu só aqui terminar o nosso último slide, que é sobre a ONU mesmo, falando do seguinte aí, ó. ONU aos 80, entre conquistas e críticas, né? Então, o que eu falei, né? Conquistas notáveis, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a erradicação da varíola, redução da pobreza extrema, né? A promoção da descolonização, que foi após a ONU, vários países da África e da Ásia surgem, né? A coordenação de ajuda humanitária em vários países, desafios, a paralisia do Conselho de Segurança que eu falei tanto, os conflitos prolongados como a Ucrânia e Rússia, crise climática global, chamada já de caos climático, né? de emergência climática, a pandemia e saúde global, falta de coordenação, desigualdade econômica crescente, enfim, os desafios que se apresentam à ONU e temas próximos nós veremos na próxima edição do Jornal Gabaritano, que eu espero vocês sobre os assuntos de novembro. Beleza? Forte abraço, meus amigos do Gabaritano Redação, fico aqui, qualquer coisa estou no meu Instagram, prof.stibler, falando sempre do que está acontecendo por aí, gravando vídeos eventualmente. Um beijo no coração de cada um, a gente se vê.